Calma, esse canal não foi hackeado, tá? A gente está iniciando um novo quadro aqui, né? Conta Junto, respondendo algumas perguntas. E claro, Sandrival aqui com vocês conhecem, né? Como vamos fazer o título desse podcast aqui, né? Dessa brincadeira? Café com o contador, cara? O que você acha? Red Bull com o contador, pronto, vai. Pronto, vamos iniciar aí. E hoje... O contador te dá asas. Oh, perfeito. Cara. Não, ele pega mal também. Mas hoje a gente vai responder algumas perguntas que muitos prestadores de serviços têm, né? Principalmente em relação se pode ser MEI, se não pode, enfim. Tem várias perguntas aqui e esse vai ser o bate-papo de hoje, tá? Então, eu acho que o Sandrival dispensa a apresentação, mas eu vou me apresentar aqui. Provavelmente você não me conhece, eu sempre fiquei no backstage da Conta Junto. E hoje a gente vai iniciar esse quadro. Eu cuidei muito da edição. Hoje a gente cuida bastante do marketing da Conta Junto, né? Então, eu sou sócio do Sandrival na Conta Real Guiando Resultados. E lá a gente faz esse marketing aqui, faz esse canal crescer, que é o nosso sonho, tá? Bom, vamos direto para as perguntas. Chega de enrolação, tá? Sandrival... Preparado, cara? Bora lá. É legal que o quadro é novo, um jeito diferente aqui. Você no backstage é o quê? Front stage, o contrário? Deve ser. On stage. On stage. Pronto, não é na frente do palco. Pô. Não, agora... não é. Mas assim, não fiz nenhuma plástica, né? Então não estou renovado. Sou só eu mesmo. Bora lá, começa aí. Vamos ver que pergunta você tem. Bom, perfeito. Sem cortes, hein? Vamos lá. Quais impostos um prestador de serviço precisa pagar, cara? Então, cara, um prestador de serviços, ele precisa pagar todos os impostos que uma empresa precisa pagar, com exceção do ICMS, né? Então, basicamente, ele precisa pagar imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, precisa pagar PIS, COFINS e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Esse imposto é municipal. Os demais que eu falei aqui são federais, né? Também precisa pagar CPP, Contribuição Previdenciária Patronal. Muita gente não sabe, Matheus, mas uma grande parcela do imposto que nós pagamos no Brasil, ele serve para custear a Previdência Social, tá? Então, a Previdência, eu não vou entrar no mérito aqui se ela está quebrada, se não está, né? Cada um pensa o que quiser. Mas assim, a verdade é que a Previdência Social, é tão sem corte que eu nem desativei o som. Pronto, agora desativei. A Previdência Social ela precisa desse custeio tanto de quem contribui, dos contribuintes, pessoa física, né, os autônomos, os empregados de empresas, os sócios de empresa, mas as empresas também precisam contribuir e inclusive para pequenas empresas, pequenos prestadores de serviço, uma boa parte do imposto que se paga é CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, ou seja, do patrão. Mas não tem funcionário, já é patrão, para o governo você é patrão, né? Então, esses são os impostos. O que acontece é que, assim, existem acho que você vai acabar perguntando isso mais para frente, acredito, né? Que tem ali... Existem alguns regimes tributários onde... Ou melhor, um regime tributário, que é o Simples Nacional, que ele agrega esses tributos numa única guia. Mas ainda assim, são todos esses impostos, entendeu? Legal, então, perfeito. Todos esses impostos têm que ser pagos. Bom, eu queria voltar ali na questão do municipal. Você comentou, será que tem diferença de município a município? Tem alguma forma de pagar menos imposto em relação ao imposto do município, de fato? Tá. Beleza. Para explicar isso, eu preciso explicar rapidamente sobre os três regimes, né? Nós temos o regime do lucro real, o regime do lucro presumido, e são regimes tributários, tá? E o Simples Nacional. Legal. No Simples Nacional, Matheus, não muda muito. Apenas se esse prestador de serviço começa a faturar mais de 3.600.000 por ano. Aí o município que ele está pode fazer diferença se ele paga mais ou menos ISS. Agora, para quem fatura até 3.600.000 por ano, ou seja, até 300 mil por mês, não muda nada o município que a pessoa está. Muda nada. Interessante. O que muda, na verdade, é que assim, né? O que acontece, cara? Tem algumas ferramentas hoje em dia que evitam, por exemplo, a visibilidade do endereço tão aberto na internet. Mas isso é um outro assunto. Para efeito tributário, não muda se está no Simples Nacional. Já no lucro presumido, no lucro real, faz total diferença. Porque, por exemplo, vamos pegar São Paulo, capital, né? O ISS de São Paulo ele é mais alto do que de Barueri.
por exemplo. Por isso que muitas grandes empresas, inclusive muitos grandes conglomerados empresariais, acabaram abrindo operação em Barueri, porque é mais barato. Legal. Certo? Então, o ISS ele pode sim ser mais barato, principalmente em cidades de regiões metropolitanas, como é o caso de Sumaré, onde a gente está. Então, aqui, por exemplo, o ISS é mais barato do que em Campinas, que é aqui do lado, mas que é uma metrópole. Então, o que acontece com as metrópoles? Geralmente não precisam atrair muitos negócios. Os negócios já chegam, né? Sim. Então, vamos dizer assim, o preço é um pouco mais alto para se pagar nessas cidades, tá? Muito legal. Acho que até dá para usar como estratégia também, até em questão de concorrência, né? Porque dependendo do produto que vende ou do serviço que faz ali, às vezes o preço pode diferenciar um pouco ali, né? Baixa um pouquinho, mas pelo menos já, né? Totalmente. Isso é inteligência tributária. Legal. Dá para pagar menos imposto. Eu vou contar um caso rápido. Nós temos um cliente que ele estava localizado em Campinas, né? Migrou aqui para Sumaré, um negócio online, não tem necessidade de não está fisicamente em Campinas, né? E só essa mudança fez esse empresário economizar em torno de R$100 mil por ano. Nossa. Por ano. Então, assim, cara, quem não quer economizar R$100 mil por ano, eu passo o Pix, pode depois dar a conta e tá tudo certo. Tá louco. E aí que entra, não é querendo puxar sardinha, mas entra a questão da contabilidade especializada, né? Você vê a diferença, sim, cara? Assim, vamos dizer, o cara, sei lá, vamos dizer, paga R$1.000 para a contabilidade e a contabilidade não faz isso, né? Sim. Ou seja, praticamente, o cara, se ele fizesse isso, talvez a contabilidade seria de graça praticamente. Cara, 100 mil. Foi isso que a gente entregou para ele, a gente pagou o nosso serviço. Literalmente, né? Então o cara paga até feliz, né? Então fica a dica aí, tá? Bom, entrando agora em outro assunto ali, mas no que você já comentou sobre essa questão de patrão aí e tudo mais, eu acho que até entra na questão de imposto. Sim. Tem um assunto que é bem complexo, pelo menos para mim, que é a questão de fator R e tudo mais. Uhum. Prestador de serviço tem diversos tipos, né? Então, tem um desenvolvedor, por exemplo, que às vezes o KNAI ali não dá para cair num anexo específico, e tem essas questões ali que já começa com o anexo alto ali. Essa relação do fator R, ela funciona só quando ele é o próprio funcionário da mesma empresa, ou precisa ter de fato algum funcionário para ter uma certa uma folha de pagamento ali, que acho que é 28%, correto? 28%. O fator R foi uma invenção de alguém que estava assim, realmente de mal com a vida, né? Alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, resolveu criar o fator R. Mas brincadeiras à parte, gente, isso realmente foi criado, não é nem só pelo legislador, né? Isso foi criado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, cara, é uma complexidade chata, que basicamente consiste no seguinte: se sua folha de pagamento, a folha de pagamento da sua empresa, for mais do que 28% do faturamento dela, você paga imposto que é da casa assim, de 1/3 do que você pagaria se sua folha então não atingir os 28%. E, Matheus, engloba tudo. Engloba os sócios, engloba os funcionários, né? Engloba, inclusive, se soma nesse valor para compor os 28%, isso foi um brinde que o governo deixou. Inclusive essa cota patronal que você paga dentro do Simples Nacional. Vale lembrar que isso aí só vale para o Simples Nacional, né? Tá, legal, isso é bem importante. Claro que tem outras regras e outros regimes, mas no Simples Nacional, então, tem essa regra para alguns prestadores de serviço. Desenvolvedor de software, médicos, dentistas. Existem alguns profissionais liberais que não têm esse percentual, né? Mas, assim, um dos poucos privilegiados disso, inclusive, são os contadores, né? Mas a maior parte das profissões liberais, né, os profissionais liberais, como médico, dentista, assim por diante, tem o fator R. Então tem que olhar a folha de uma forma geral. Quando se tem funcionários, Matheus, fica mais fácil cumprir o fator R. Porque você não precisa fazer um prolabore tão alto dos sócios, né? E hoje em dia o empresariado brasileiro, né, os profissionais liberais, inclusive são bombardeados com informações de corretoras, de empresas que falam assim, cara, você tem que planejar o seu futuro. Não dependa da Previdência Social. E eu concordo com isso, eu também levo isso para minha vida. Então, assim, você quer contribuir o menos possível com a Previdência. Só que se você contribuir o menos possível com a Previdência, no teu CPF, como empresário, como sócio da empresa, você joga o fator R lá para baixo e aí você paga muito imposto. Então, tem que ser colocado isso esse peso na balança, né? Cara, é impressionante, mas a gente recebe aqui clientes todos os meses que chegam de algumas contabilidades que não fazem esse controle.
Então fica a cargo do empresário. O empresário, falando aqui, eu tenho certeza que você que está assistindo deve estar pensando, pô, é de comer fator R, é em grego essa desgraça, né? Deus, cara. Porque é chato até para nós, que somos profissionais da área. Imagina acompanhar, o empresário acompanhar isso. Não dá. É complicado, cara. Então, por isso que até... aí já não é nem querendo falar que não é puxando sardinha, é puxando sardinha mesmo, é puxando tubarão aqui. Tipo assim, cara, a gente cuida disso com maestria para os nossos clientes, para não ficar abaixo dos 28% e, principalmente, devido a esses problemas de fator R, essa situação do fator R, tem muitos casos de devs, por exemplo, de profissionais liberais que estão nesse regime e nem deveriam. Por exemplo, nós tivemos um caso aqui, cara, que a gente tirou a empresa do fator R para um regime tributário como lucro presumido e que economizou 80 mil reais no ano só com esse movimento. Né? Bizarro, cara. Então, assim, tem como pagar menos imposto dentro da lei, só tem que fazer o movimento certo na hora certa. Né? Então, por isso que a gente trabalha Só para isso. exemplificar, você comentou desse de 80 mil, assim, vamos dizer, em questão da porcentagem, né? Geralmente o desenvolvedor já começa com uns 15,5% ali, se ele for no anexo correto dele. Sim. Só que com o fator R ele cai para o anexo 3, ele já vai para em torno de uns 9%, 10% ali, 6%. Né? 6%? Os Cara, 15,5% que o dev começa ali, até a faixa de 180 mil ano, no anexo 3, que é para onde ele cai se ele tiver o fator R adequado, é 6%. Nossa. Então, assim, é abissal a diferença. Não bizarro. tem sentido. Entendeu? Não, se a gente exemplificar aqui, né? Se ele recebe ali 10 mil reais, por exemplo, por mês, o cara iria gastar em torno de 1.500 a 1.800 de imposto. Com esse fator R aí, o cara ia cair para 600 reais. Olha a diferença, cara. Não, e aí depois, é o que você falou antes, né? Cara, fazendo isso da forma certa, você não paga contador, sai de graça. Literalmente. Literalmente. Você paga o contador com a economia e sobra dinheiro. Sobra. Aí que coisa, cara. Entendeu? É outra coisa, né, cara? Então é até interessante isso. Acho que é bom a gente exemplificar mesmo essa questão do fator R. Sim, fica... E entrando nisso, aí eu queria entrar num ponto também, acho que é bem específico, que é a questão do planejamento tributário, cara. Quando que vale a pena fazer um? Eu sei que no planejamento tributário não envolve só a questão de fator R, né? Tem outras coisas também que estão no meio. Mas se a gente fala em planejamento tributário, se o cara recebe, por exemplo, os 20 mil reais por mês, faz sentido ele fazer esse planejamento? Ou tem que ser alguém que fatura mais? Como que é isso? Matheus, num país igual ao Brasil, o planejamento tributário devia ser a primeira coisa que a pessoa faz. Eu não vou falar quando recebe o CPF, porque hoje em dia sai da maternidade com o CPF, né? O bebezinho sai com o CPF já. Mas assim, cara, chegou ali na idade que você vai começar a trabalhar para receber um salário um pouco maior do que a média ali da sua faixa etária, cara, tá na hora de fazer o planejamento tributário, mesmo no CPF, né? Só que a gente sabe que isso também assusta um pouco os custos inerentes a isso, que não são altos. Quando você leva para a ponta do lápis a economia que você pode ter, a economia justifica todo esse investimento. E outra, isso traz conhecimento para a pessoa também, é só querer absorver esse conhecimento. E se fizer com os profissionais corretos, é certo, né? Agora, vamos sair do campo da utopia, né? Do sonho, de todo mundo se preparar. E por que eu estou dizendo que todo mundo deveria fazer? Porque, cara, nós estamos num país que se chama, né, chamado de manicômio tributário. Como é que você enfrenta uma loucura, né? Só com muito planejamento, cara. Sim. Não tem como você simplesmente falar, beleza, vou pagar imposto aí, ou vou correr o risco. A maior parte dos brasileiros corre risco de fiscalização, porque não fazem o básico. Eu vou te falar um exemplo. Eu tenho amigos assim, cara, que na generosidade, fazendo bem para as pessoas, eles emprestam a conta lá para uma galera fazer Pix, para comprar alimento para quem precisa e tal. Cara, mas assim, às vezes o cara recebe lá 80 mil na conta no espaço de 20 dias. É um perigo. Demais, tá louco. E às vezes o cara que empresta, ele tem dificuldade para provar de onde vem esse dinheiro. Ele não recebe o suficiente para isso. Então assim, tem que tomar muito cuidado, porque se você não faz planejamento tributário, você pode facilmente cair numa fiscalização. Agora, saindo do campo da utopia, então, vamos lá. Pensando como empresário, cara, vou começar um negócio. Tá bom, às vezes você não vai investir pesado para fazer um planejamento tributário. Mas o planejamento tributário tem escalas. Você pode ter uma situação de
ter de repente um profissional que faça um planejamento mínimo viável, um planejamento que direcione, sabe? Que te dê um norte. Agora, começar sem nada, aí é perigoso. A chance de você pagar imposto errado no Brasil, e a maior parte das empresas, infelizmente, pagam, é gigantesco. Porque existe pegadinha em tudo que é lado da legislação, entendeu? E se você pagar imposto a mais, que é o que geralmente acontece, você acha que o governo vai bater na tua porta e devolver dinheiro? Não se iluda. É complicado, cara. Né? Tem que Isso tomar cuidado. É um ponto muito interessante essa questão. E eu acho que, além você comentou do planejamento tributário ali e tudo mais, eu acho que entra também aquela estratégia também, né, de, claro, né, pagar menos imposto, mas dentro da legalidade, como a gente sempre defende. Só que também tem um outro ponto que é interessante, que muitas pessoas acabam confundindo muito a conta pessoa física e a conta pessoa jurídica, cara. Eu queria que você explicasse isso para as pessoas, o perigo disso, e principalmente, como que ele consegue receber o dinheiro da empresa, que eu sei que tem como fazer isso, sem pagar imposto. Legal. Vamos lá. Bom, primeiro, misturar as finanças de pessoa física com jurídica, esquece o lado tributário. É ruim do ponto de vista financeiro. Porque, cara, vira uma salada que você não sabe nem quanto é que você ganha de verdade. E o empresário que não sabe quanto ganha de verdade tem dois perigos, né? Ele acha que ele não ganha nada, por mais que ele ganhe algum dinheiro até razoável, ele acha que ele não ganha nada. E aí, o que esse empresário se torna? Um grande reclamão de que, eu sou injustiçado, eu trabalho e não ganho nada. Ele tá ganhando, ele tá comprando um monte de coisa, mas ele não vê isso, porque não tem controle. E fica tudo muito misturado. Ou então aquele empresário que ele fala, cara, o céu é o limite, porque eu tô recebendo muita grana, mas a grana é da empresa, não é dele. E aí é aquele cara que ele drena a empresa, ele consome o dinheiro da empresa, e ele fica rico e a empresa fica pobre. É tipo, ele começa a virar um chupim na empresa, né? Então esse cara é perigoso, talvez mais perigoso que o primeiro, né? Porque ele pode matar a fonte de renda, tá? Então, o principal motivo de separar finanças de pessoa física e jurídica é esse, tá bom? Agora, quando você olha pelo lado tributário, Matheus, aí tem um outro ponto. Quando você nasce, hoje em dia, né? Quando a pessoa nasce, ela ganha o quê? O CPF, Cadastro de Pessoa Física. E quando a empresa nasce, ganha o CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Para a Receita Federal, são duas pessoas. Se você mistura alhos com bugalhos aí, meu amigo, o que vai acontecer? A Receita Federal, ela pode entender que o que você recebe na tua conta pessoa física, na verdade, é um rendimento. E aí, se ela acha que é um rendimento, ela pode te cobrar imposto disso, tá? Então, é perigosíssimo isso. Além do que, é incrível, eu quase não vejo empresário, cara, movimentando tudo, esse mistureba todo, na pessoa jurídica. Geralmente o cara faz isso na pessoa física. Putz, já que vai fazer errado, faz pelo menos direito. Porque assim, se movimentar na pessoa jurídica, na pessoa física, cara, se te fiscalizarem, é quase 27,5% de imposto de renda, mais multa e escambau, que isso aí vai metade do teu dinheiro. Metade que você ganhou vai pro brejo. Literalmente, né, cara? E a Receita, ela tem 5 anos para fiscalizar. Então ela não é rápida, ela é bem lenta, por sinal, mas ela tem informação, tem dados, né? Então, esse é o grande perigo de se misturar. CPF é CPF, CNPJ é CNPJ. E, só para fechar essa questão, você comentou aqui que como que faz então para o dinheiro sair da pessoa jurídica para a pessoa física? Isso. Se você faz a tributação adequada na pessoa jurídica, no CNPJ, e se você faz a contabilidade desse negócio adequadamente, grava esse negócio aqui, contabilidade adequada do negócio. Eu vou deixar um parênteses aqui que daqui a pouquinho eu volto. Você consegue pegar o dinheiro e da pessoa jurídica, levar para a pessoa física sem imposto, que é a distribuição de lucro, é isento de imposto. Né? Já tentaram derrubar pra caramba isso no Congresso, mas não consegue, porque felizmente os deputados são empresários. Né? Então, coincidência. Agora, volta lá no parênteses que eu falei, contabilidade adequada. Sandrival, eu pago aqui minha contabilidade. Tá tudo certo, Matheus? Nem sempre. Esse é o problema. As pessoas confiam cegamente.
Quando um cliente chega aqui na Conta Ajuda, por exemplo, ele vai assinar um contrato de prestação de serviços. Tem nossas responsabilidades e as responsabilidades dele, certo? A gente tenta tirar o máximo possível a responsabilidade da costa do cliente. De ficar preparando um monte de documento todo mês, o cara já tem uma correria para fazer, tem que vender, tem que cuidar de funcionário, tem um monte de coisa acontecendo, tem a sogra no pé, tem tudo. De repente tem que cuidar ainda de malotinho digital de documentos. Malote digital é a pior besteira que existe, né? Malote, se é digital, não é malote, né? É bizarro. Só que daí, o que acontece? Você acha que terminou sua responsabilidade quando você manda o extrato. Não terminou. Porque a empresa é do empresário. O contador ele tem que fazer a contabilidade, como está no contrato. Daí o empresário não vigia sobre isso e está mandando dinheiro para a pessoa física. A Receita pode bater na porta dela e falar assim, olha, legal você recebeu uma graninha aqui na pessoa física, que você viajou para Dubai, para Disney, para onde quer que seja, você comprou carro novo, você comprou casa nova, poxa, agora você tem até uma chácara para passar o final de semana. Muito bacana. Ah, mas eu ganhei meu dinheiro honestamente e paguei os impostos da pessoa jurídica. Pois é, mas seu contador não entregou a contabilidade. Olha o BO, cara. Só por falta de contabilidade. Então, é importantíssimo que o empresário ele vigie sobre essa contabilidade, que ele busque relatórios, que ele obtenha relatórios. Não precisa ficar pedindo, né? Uma contabilidade tem que enviar esses relatórios. No máximo, preciso do relatório antes do prazo aqui. Beleza, solicita, a equipe contábil vai enviar. Contabilidade tem que ser feita para qualquer porte de empresa justamente para que não se pague imposto sobre a distribuição de lucros. É para proteger o CPF do empresário que é necessário fazer a contabilidade. Claro, além de ser importante para proteger o CNPJ, protege o CPF, protege o CNPJ, atende a legislação brasileira, atende a legislação contábil, né? E ainda garante que eventual fiscalização não aconteça. Então, é fundamental fazer a contabilidade, manter ela rigorosamente em dia, de preferência de forma digital, que assim evita até da Receita indagar e pedir para apresentar. Então apresenta a contabilidade. Não, já está apresentando digitalmente todos os meses. Imagina, levar um malote com papelada, né, cara? Não, nem vai aceitar. Na verdade, a Receita vai mandar subir no portal. Só que daí você tem 500 mil páginas de documento aí. Digitaliza agora e manda. De Deus, cara. É bizarro. Entrando, só voltando para a gente finalizar isso de uma vez, eu acho que é interessante a gente abordar sobre como é simples separar pessoa física de jurídica, cara. Eu acho que é interessante até explicar, cara, tipo, eu acho que um cartão de cada um, né? Se eu tenho o cartão do CPF e o cartão do CNPJ, isso já conta meio como uma separação, correto? Sim. O que precisa fazer é ter uma conta pessoa física, pelo menos uma, sim, e uma conta pessoa jurídica, pelo menos uma. Na pessoa jurídica eu até nem indico ter uma conta só. Eu acho bom ter mais de uma conta de pessoa jurídica, porque você não fica refém de um banco. Sua operação não pode parar se o banco der um bug. Né? Você tem que ter outro banco à disposição. Como é fácil separar isso? Eu vou falar o que funciona para mim, tá? Legal. Por exemplo, na minha empresa, quem cuida do financeiro é minha sócia, que é minha esposa. Nós temos um combinado, certo? Então, assim, os cartões eles estão aqui na minha carteira, lado a lado, pessoa física e pessoa jurídica. Cara, é combinado, não é caro. Então, assim, se eu passo sem querer ou até por querer o cartão, eu vou ouvir um monte de borracha, velho. Ela vai... Nós temos reuniões semanais. Ela fala, por que você gastou isso aqui na pessoa jurídica? Né? A gente tem um controle unificado das nossas finanças pessoa física. Então, quando a gente faz um bate ali também quinzenal, pô, mas por que isso aqui foi comprado aqui? Isso raramente acontece, né? Geralmente o que acontece numa empresa é você usar o cartão pessoa física para assuntos da empresa, por falta de limite da empresa. Não é nosso caso aqui, a gente tem limite, o limite que a gente precisa na pessoa jurídica e na pessoa física. Mas se eu não tiver, por exemplo, tem muito tempo que eu não tinha limite na pessoa física. Então, às vezes eu ia comprar uma coisa mais elaborada, eu tinha que recorrer à pessoa jurídica. Mas isso a gente só fazia depois de conversar. Sim. Então, e mesmo assim, isso foram raríssimas vezes, porque não tinha como evitar mesmo, né? Mas o principal que eu acho que tem que ter é assim, alguém como um vigilante. Legal. Né? E não pode ser alguém legal não, tá? Tem que ser alguém que fala mesmo. Se minha esposa chegar e falar, poxa, então tá me chamando de chata? Para isso ela é chata mesmo, e eu prefiro que ela seja assim. Ela fala a real. Ó, isso aqui não deve ser usado nessa conta, é na outra, você já sabe disso. Não é passar nesse cartão de crédito, é passar no outro, porque você sabe disso.
né? Então, se você tem esse nível de confiança em alguém, mas eu tenho um sócio, mas não é minha esposa, meu marido. Cara, para ser sincero, alguém de fora pode ser até melhor. É que eu não tenho problema com a minha esposa. Eu simplesmente ela pode falar, você foi um babaca de comprar nesse cartão errado e nos minutos seguintes a gente vai jantar junto, né? A gente não tem essa questão. Mas se você não sabe viver com isso, ou o sócio é outra pessoa de fora, então só tem um combinado do nível de voz, o tom de voz que vocês vão usar ali, e a pessoa tem que cobrar. Ter um financeiro, ter alguém que te cobre sobre a execução correta do orçamento, se está passando demais o limite de gasto ali, cara, é essencial. Então essa separação, ela tende a ser muito frutífera quando você tem alguém ajudando a controlar que não seja você mesmo. Principalmente se você é o Gastão. Aqui o Gastão sou eu. Então assim, eu sou o cara que se deixar, eu gasto dia e noite. Mas aí, por quê? Porque me ficou incumbido algumas coisas nesse sentido. Então, nesse caso, ela funciona como um balizador desses gastos também. Então, legal, mas eu quero entrar um pouco mais a fundo nisso também. Sabemos que hoje é difícil ter alguém que dá para confiar, né? Ainda mais quando fala em questão de financeiro, né? Claro que, né, dependendo, como você comentou, tem a sua esposa ali que te ajuda, mas não é o caso de todo mundo, né? Como você mesmo falou. O BPO financeiro pode ser uma solução para isso, por exemplo? O cara contratar a contabilidade, contratar o BPO ali, pode ser uma solução para ele? Ou mesmo assim ele precisa ter alguém mesmo, fazer o possível para encontrar alguém para confiar? Não, com certeza o BPO financeiro é uma boa opção. Por quê? Porque você vai filtrar isso, né? Você vai acessar o que você não gostaria de acessar. O que quer dizer isso? Eu sofro disso também, tá? Não vou me excluir desse rol. Empresários, geralmente, eles têm muito as coisas na cabeça. Né? Então, tá tal situação, tal, já tem mais ou menos como está a situação da minha empresa, eu já sei a direção que eu estou caminhando, eu já sei como está a situação do caixa, ou pelo menos acho que sei. E aí eu fico naquele negócio, putz, mas eu estou gastando demais, cara. Se eu parar para olhar os gastos aqui, nossa, eu vou me arrepiar. O BPO traz isso. Você querendo ou não, você vai receber um relatório. Sim. Né? Só que daí existe uma coisa de mentalidade. Eu posso pegar esse relatório, deletar o e-mail ou a mensagem e falar, faz de conta que eu não recebi. Né? E me sabotar como empresário. Ou eu posso olhar e falar assim, cara, o cara está fazendo o trabalho dele. E esse trabalho está denunciando para mim mesmo o quanto eu estou sabotando minha empresa. Entendi. Ou quanto eu estou me sabotando. Sim. Então assim, é uma mudança de mentalidade no final das contas. O BPO ajuda muito. Por quê? Porque esse nível de controle, né, esse nível de separação, que daí é outra coisa que o BPO ajuda. O BPO e mais, viu, Matheus? Aqui na Conta Ajuda, por exemplo, a contabilidade alerta isso. A nossa contabilidade, ela não vai julgar ninguém, é óbvio, mas ela vai pegar e falar assim, tem esses lançamentos aqui que nós não identificamos como sendo da empresa. Você pode identificar, por favor? E se forem pessoais, a gente vai lançar isso num hall de lançamentos pessoais. Né? Muito bom. Por quê? Porque precisa ficar evidente. É a ferida que tem que ser tocada. Fugir desse problema não é a solução para ninguém. Eu falo porque eu tenho esse problema. Né, de querer fugir do... Né, cara, eu vou gastar energia com isso, eu vou trabalhar para vender mais tal, e dane-se, ninguém vai me reclamar disso aí. Funciona também, só que tem momentos que você tem que olhar, por mais que seja doloroso. Não, e tem que tomar ação, que não é só olhar não, é tomar ação também. Muito bom. E no fim das contas, a mentalidade e o processo também não é tão difícil. Né? Não. É só ele ter essas duas contas ali, né? Uma digital para PJ, uma digital ali para pessoa física. Claro que é interessante ter outros bancos ali, né? Mas pelo menos ter esses dois aí já é o suficiente, né? Sim. Então, cara, já resolve o problema aí, né? Separando essas duas pessoas aí. É bem importante que vocês entendam isso também, beleza? E por último, para a gente finalizar, eu acho que é interessante a gente abordar sobre a questão de nota fiscal, cara. Acho que é um problema muito grande que a gente tem no Brasil. Tem coisas que a gente compra e a gente releva que não pegou nota fiscal. Tem coisas que cara, o cara simplesmente sonega, não vai entregar nota fiscal. Se entregar, cobra mais caro. Cara, tem uma solução. Então, exatamente. Tem uma solução para isso? Sei lá, precificação, alguma coisa que o cara consiga ainda continuar lucrativo, continuar no mercado, mesmo emitir nota fiscal, porque de fato você sabe como é, né, cara? Às vezes emite nota fiscal, às vezes passa um pouco do faturamento ali no mês, sabe que vai vir um pouco maior o imposto, às vezes fica com receio.
Sabe? É medo do brasileiro, cara. Tem algum jeito de aumentar essa lucratividade sem perder a qualidade ali no final? Vou te contar um caso que aconteceu outro dia comigo, que acho que explica bastante desse processo. Você vai falar no começo, não tem nada a ver com a nota fiscal. E não tem. Só que você vai perceber que está intimamente ligado. Certo. Eu estava num estabelecimento, fui comprar algumas coisas, gastei um bom dinheiro nesse estabelecimento. E aí eu olhei um outro item assim, e por curiosidade eu falei, eu não vou levar, só vou perguntar aqui. Eu estava pensando em levar esse equipamento uma vez, esse produto, lá para minha empresa, e eu queria saber quanto custa quanto que está esse preço. A pessoa falou assim, nossa, inclusive está em preço promocional. Veja aqui que está com uma etiqueta aqui de 50%. Eu falei, então, aqui está escrito R$1.000 na etiqueta desse produto. Era R$1.000 mesmo. Agora, você está me dizendo que está com 50%, então aí a pessoa falou assim, então, quer ver? Antes, pegou a calculadora e fez assim, preste atenção nisso. R$1.000 mais 50%. O resultado deu 1.500. Certo? Eu não ia levar o produto, mas eu fiquei tentado para provocar a pessoa, para pôr ela para pensar. Depois eu dei um feedback para ela, ela entendeu, ela ficou maravilhada, falou, caramba, como não tinha me tentado para isso? E me agradeceu muito, inclusive. Mas eu poderia ter feito assim, beleza, então é 1.500 o preço cheio, então tira 50% agora, ia dar 750. Sim, eu ia bugar ela ia ter que vender por 750. Tem como voltar atrás, né, cara? Pelo amor de Deus. Cara, esse é o nível de qualidade das contas que muitos pequenos empreendedores fazem. E você que está assistindo, eu não estou julgando não, tá? Porque isso é normal. Isso tem todo um problema generalizado social. Né? Desde escola, a gente tem problema com escola há muitos anos. Então, o que a nota fiscal tem a ver com isso? Vender e pagar o imposto, ou seja, vender com nota, está apenas na precificação. Só que também você não passa uma imagem séria quando você vende um produto e fala assim, é esse preço com nota e esse preço sem nota. Para mim, quando o sujeito fala isso, eu já falo, ele é ruim de conta. Ele não sabe calcular o preço, ele está com o preço errado, e aí é quando mais pechincho. Eu não sou de pechinchar, mas nesse caso eu avalio o preço. Muito bem. Comparo. Por quê? Porque para mim o cara pode estar errando para mais ou para menos. Se ele estiver errando para mais, ele vai ter que baixar o preço dele. Senão eu não compro. Agora, se ele estiver errando para menos, eu falo, se fizer sentido, que eu sou o pior, eu sou o pior cliente que existe. Por quê? Quando eu vejo uma situação dessa, eu falo pro cara, bicho, comprei, tá aqui, tá pago, mas o seu preço tá errado. Né? No próximo, acerta esse negócio aí, cara. Você tá louco, né? Explico por que eu acho que tá errado, inclusive. Minha esposa fala, quando a gente pega um novo cliente, ela fala assim, nem vou nem para esse cliente, senão você vai corrigir o preço. A gente às vezes consome o produto do cara, chega lá, aumenta o preço, né? Então, colocar o preço com o imposto é muito simples. Você precisa simplesmente calcular o preço desse produto por dentro, né? E é um assunto que a gente pode destrinchar até em outros bate-papos, mas assim, existe como você calcular o preço por dentro e evitar justamente que você perca. Eu já contei diversas vezes essa história aqui no canal de um empresário, um grande amigo meu, que, a gente viu lá um produto de alto valor agregado que ele vendia, de R$3.800 era o preço do produto, toda vez que ele fazia, ele perdia R$80. Simplesmente por falhar em colocar o preço. Quando ele descobriu isso, ele ajustou o que tinha que ajustar e parou de tomar prejuízo na empresa dele. É outra empresa hoje. Então é o seguinte, o que precisa ter em mente? Na hora de colocar o preço, tem que ser levado em consideração também o imposto. E uma vez que você faça isso, cobrou o imposto dentro do preço do produto, cara, você vai lá, emite a nota fiscal e resolve o problema. Você não vai sair do teu bolso. Você cobrou do teu cliente para pagar o governo. É isso que tem que acontecer. Muito bom, muito bom. Acho que esse assunto acho que é até interessante de fato a gente entrar com mais detalhes, mas a gente também tem uma planilha, né, que a gente planilha financeira. Se você tem ansiedade aí, já quer resolver logo esse problema, acho que é interessante até entrar lá. Toca o preço promocional, tá R$47, né? Muito barato. Tem bastante aula dele lá dentro, então, cara, explica tudo em detalhes. Então, se você quer acelerar a sua empresa e claro, lucrar mais, fica o convite. Acesse essas planilhas aí que vai com certeza te ajudar muito, beleza?
E se você ficou até aqui, né, Surval? Cara, achei uns 30 minutos aí de conteúdo, né? Foi um bom bate-papo. Foi muito bom. legal. E pra gente saber que você ficou até aqui, comenta torta nos comentários aí. Ninguém vai entender nada, mas a gente vai entender e vai saber que você assistiu até o final. O que você acha, Surval? Isso aí, boa. Torta neles. Boa. É isso, então. E também a gente quer saber a opinião de vocês, se vocês gostou desse quadro. Claro que vai ter alguns cortes também que vai sair no canal. Aqui embaixo, provavelmente vai ter a timeline para você ver uns assuntos específicos, se você quiser revisar também, então fica à vontade. A gente faz essa questão também de ter as minutagens também, para poupar seu tempo, claro, e você ir direto ao assunto, tá? Tem alguma... Só agradecer. Muito obrigado por assistir a gente aqui e se inscreve e ativa o sininho, né? Porque, pô, com certeza, não custa nada, não cai o dedo e ajuda o canal a prosperar e chegar para mais gente esse conteúdo. É isso. A gente te vê no próximo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.